Quando eu comecei a gravar vídeo na internet, que faz um tempinho, tipo assim, uma das minhas primeiras ideias no começo era gravar sempre com a mesma roupa. Porque, tipo assim, o meu objetivo era parecer tipo um personagem, sabe? Quase de desenho animado, que tá sempre vestindo a mesma roupa, tipo o Jimmy dos Padrinhos Mágicos, o Ash do Pokémon, sei lá quem mais, os Simpsons, e daí, só que daí, tipo, eu abandonei essa ideia, porque ela é muito idiota, né? Só que daí, sem querer, no segundo vídeo que eu tô gravando pra esse canal aqui, eu, por um acaso, eu tô com a mesma roupa. E tipo assim, isso aqui não foi nada planejado, sabe? Se pá que é um sinal de Deus que vai dar tudo certo. Ou será que não? Salve Brasil! Pra quem não me conhece, meu nome é João. Pra quem me conhece, meu nome também é João. E seja muito bem-vindo ao segundo vídeo desse canal maravilhoso, que se você não se inscreveu ainda, tu tá rateando pra caralho. Deixa, por favor, se você, sei lá, gostou de mim, da minha pessoa, como é que eu tenho que pegar o jeito? Deixa um comentário, deixa o like. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, comenta por que você não gostou. Pode me xingar, mas gera engajamento, mano. Seguinte, semana passada eu gravei e eu postei... Não, mentira. Não foi semana passada, foi na mesma semana. Tá, enfim. Um tempinho atrás eu gravei e eu postei o meu primeiro vídeo do canal, falando de jogos que dariam bons filmes. É um tema muito batido na internet. Eu tô com 22 anos, eu lembro que quando eu era adolescente pra adolescente, eu via uma caralhada de vídeos assim, sabe, na internet. Só que, tipo assim, eu acho que eu tinha uma coisa pra contribuir sobre esse tópico. Mas hoje eu vou mostrar aqui que eu vim. Eu vou botar o pau na mesa e eu vou seguir o caminho contrário. Filmes que dariam bons jogos. Mano, a primeira vez que eu, tipo assim, que eu tive contato com esse tema, como assim, mano? Filmes que viraram jogos, se eu não me engano foi quando o Sidão do Game, ou o Sidão dos Games, quem aqui lembra desse canal, quem aqui ainda assiste esse canal, fez um vídeo justamente sobre isso, sobre boas adaptações de filmes pros games. Eu não lembro de todos os filmes que ele falou, de todos os games que ele virou do caso, que adaptavam filmes, mas o único que eu lembro era sobre o game do Poderoso Chefão, que todo mundo, quase todo mundo fala, porque todo mundo também é forçar a barra, mas que muita gente fala que tipo, é um baita jogo, tá ligado? E daí foi a primeira vez que eu pensei assim, opa, dá pra tipo, seguir o caminho inverso. Eu também lembro que quando eu era criança eu nunca nem vi gameplay desse jogo. Depois que eu gravar esse vídeo eu acho que eu vou procurar. Eu vi um pôster numa loja de videogame do jogo do Thor, que adaptava aquele filme do Chris Hemsworth. Quem me patrocina? Que é tipo assim, é um dos piores filmes da Marvel pra mim, é horroroso esse filme, chato, parece uma novela. E não que novela seja ruim, enfim, mas é um dramalhão, sabe? Mas eu pensei, cara, isso poderia dar muito bom, sabe? Porque tipo assim, porra, eu tenho que me controlar no palavrão. Poxa, imagina você sendo o Chris Hemsworth, aquele galã bonitão, enfrentando os gigantes de gelo, o Loki, e daí, cara, na moral, agora eu tô parando pra pensar, esse filme faz mais de 10 anos, mano, a gente tá muito velho. Mas enfim, imagina, tipo assim, esse jogo adaptando alguns momentos do filme, como por exemplo, aquela cena final em que o Loki, a ponte quebra, enfim, a ponte dos mundos. Eu achei uma ideia muito da hora. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, depois da vinheta. Olha, eu vou confessar pra vocês, eu espero que nenhum dos filmes que eu vou falar aqui já tenham jogos adaptados. Porque, sei lá, vai ficar meio paia, tá ligado? Mas, tipo assim, caso tenham jogos desses filmes, espero que sejam jogos bons. Eu tava vendo agora que aquele filme do John Krasinski, do The Office,
Como é que é o nome, meu Deus? Caralho, eu me esqueci. Vamos, eu não vou nem pesquisar aqui. Como é que é o nome? Silêncio... Puta merda, como é que é? O silêncio... Um Lugar Silencioso! Um Lugar Silencioso vai ganhar jogo. Cara, eu achei meio estranho a gameplay, o que saiu. Mas vamos ver, o jogo não lançou ainda, eu posso estar quebrando a cara. Assine o canal! Então vamos lá. Primeiro lugar, Pacific Rim. Cara, quando lançou esse filme, cara, eu era criança para pré-adolescente e foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida, mano. Robôs gigantes que eram controladas por duas pessoas que tinham que ter uma conexão em sintonia, e esses robôs enfrentavam monstros gigantes que eram kaijus, e daí surgia todo um mercado negro que roubava a carcaça e os ossos desses monstros que eram derrotados. E simplesmente nesse filme tem robô gigante, é que eu tô falando alto por causa que eu não sei como é que tá o áudio. Um robô gigante que usava um navio como arma. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, cara. Ô, Jairinho, que eu não tenho condição de comentar, Jairinho. Opa. Desculpa, cara. Porra, eu sou muito fã do seu trabalho, brother. Desculpa, cara, eu tava desatento. Não consegui sair. Acabou o programa. Acabou. E eu lembro que esse filme fez um baita sucesso de bilheteria, um baita sucesso de crítica. Teve uma continuação que eu vi que o pessoal não gostou, inclusive não é com o diretor e o roteirista original, o Guilherme Del Toro. Mas, cara, imagina, eu não sei como é que seria a gameplay. Eu imagino que seria um jogo... Como é que é? O tio tá velho, tá? Que seria um jogo linear, sabe? Com história, enredo, não, sei lá, mundo aberto. Talvez a gente pudesse customizar o nosso robozão, nossos personagens, sabe? Eu acho que seria muito da hora. Pode ser, tipo assim, tanto uma adaptação, sabe? Com os mesmos personagens do primeiro filme ou do segundo. Ou pode ser, sei lá, uma nova história do mesmo universo. Ou pode ser só pegando o conceito. Inclusive, eu não sei se existem, provavelmente existem, jogos de robôs gigantes e tal. Muito provavelmente existe. Cara, eu devia ter pesquisado melhor pra esse vídeo. Como é que era o nome? Tokusatsu. Isso aí, Tokusatsu. Cara, mas eu acho que ia ser um baita jogo. Mano, tipo assim, poderia ser um baita jogo, né? Vamos combinar. Nada da vida é garantido. E, cara, é uma franquia, é uma propriedade intelectual muito rica. É um universo muito rico. Esses monstros gigantes, os kaijus, eles vinham aqui no planeta Terra através de um portal que estava localizado no Círculo de Fogo, que é uma região marítima, né? E daí eles vinham pelas águas, e daí eles vinham de uma outra dimensão. Cara, é um universo muito rico, sabe? E, tipo, não sei, provavelmente eles estão planejando fazer alguma coisa para continuar essa propriedade intelectual, novos filmes, imagina uma série, velho, animações, alguma coisa deve estar, porque é um universo muito rico. Falando de fogo, vamos lá para mais um. Ruas de Fogo. Cara, eu duvido que alguém aqui tenha visto esse filme. Na boa. Esse filme foi dirigido pelo mesmo diretor de um clássico cult da década do século passado. Do século passado é forçado, mas um clássico cult da década de 70, que é The Warriors. Eu conheci esse filme por causa do Jovem Nerd do Azaghal. E, cara, esse filme basicamente são batalhas, lutas de gangues de motoqueiros
O visual desse filme, ele é muito imaginativo, sabe? Cara, eu vou usar uma comparação muito forçada, mas é basicamente tipo assim... Ah, meu Deus, eu não acredito que eu vou falar isso. É quase como se fosse um Senhor dos Anéis com moto. Porque é um universo muito rico. Olha o William Dafoe nesse filme. Ele não parece, sei lá, um Sméagol loucaço. Olha esse cabelo dele que é, ao mesmo tempo, descolado, é muito cafona. Esse filme, se eu não me engano, há muito tempo que eu vi esse filme, ele envolvia um assassinato... um sequestro de uma irmã de um motoqueiro de uma gangue rival. E ele tem cenas icônicas e tal. Quando eu assisti esse filme, na época, eu gostei bastante, sabe? Mas hoje em dia eu acho que eu não sei se eu ia gostar muito. O Warriors, pra mim, sempre foi um filme melhor desse diretor. Inclusive esse filme, O Rosto de Fogo, estava planejado para ser uma trilogia, mas o filme foi um super flop. Então... Eita porra, entrou um cisco aqui. Ai, caralho. Esse filme foi um super flop, mas, cara, de novo, é uma propriedade intelectual e é um universo bastante rico, sabe? Eu acho que dava pra explorar. E vamos combinar, do jeito que Hollywood tá hoje em dia, eu acho que ia ser muito mais interessante se eles... muito mais interessante não. Eu acho que seria muito mais plausível se eles fizessem um jogo do que fizessem um filme disso aí. Hollywood mudou muito. From now on, it's for real. In Streets of Fire. Cara, eu não sei o que me deu, mas o próximo filme, que eu também acho que daria um bom jogo, também tem fogo no título. Reino de Fogo. Alguém aqui já viu esse filme? Cara, quando eu era criança, tipo assim, ó, tem algumas crianças que assim, piram com dinossauro. Vocês já viram isso? Eu tinha um professor meu do cursinho que ele falava que o sobrinho dele era um psicopata dos dinossauros, que ele sabia o nome de todos eles, que ele sabia também que muitos deles tinham penas, e que os dinossauros eram ancestrais da galinha, e pipipi, popopó, o T-Rex, tiranossauro, pipipi, sei lá. Cara, eu era uma criança um pouco mais diferente, né? Eu gostava muito de dragão. Eu tinha, nossa, a paixão por essas criaturas que nunca existiram. Ou será que não? E eu lembro que, sei lá, eu assistia qualquer coisa que tinha dragão. Isso é típico de criança. Inclusive, nossa, que saudade do Jake Long, Dragão Guerreiro. Alguém aqui viu esse programa? E daí tem um filme com o Christian Bale, o Matthew McConaughey, o Gerard Butler, que é uma ideia muito rica. Se ligue nessa sinopse. Um pequeno grupo luta para sobreviver em um futuro dominado por terríveis dragões em uma Londres pós-apocalíptica. 2 homens têm que se unir para salvar a raça humana. Um deles é o filho de uma mulher que acordou os dragões, e o outro afirma saber como exterminá-los. Pô, na moral, isso aqui, querendo ou não, é uma premissa muito instigante. Cara, é um futuro pós-apocalíptico de dragões, mano. Isso aqui poderia ter sido um bom filme. Pena que não foi. Eu lembro que quando eu era criança eu achava esse filme muito chato. E eu achei, tipo assim, cara, um desperdício. E daí eu ficava pensando, mas será que vai ter continuação? Porque, mano, cara, é um universo muito rico, velho. Uma Londres toda destruída, pegou fogo, sabe? E daí você tem essas criaturas gigantes. E eu acho, o Alexandre Link, do canal Quadrinhos da Sarjeta, ele fez um vídeo sobre isso, eu acho que era do Gon, falando de por que a gente tem fascínio. Será que tá gravando? Graças a Deus. Por que a gente tem fascínio por criaturas gigantescas, sabe? E ele fala que, pelo que eu lembro, né? Ele fala que, tipo assim, a gente tem essas criaturas gigantes, elas dão uma dimensão, ao mesmo tempo uma dimensão de impotência
em nós, seres humanos, como também dão uma sensação de grandiosidade. Eu e muita gente, eu acho, sempre gostou de boss em games que eram gigantes, sabe? Criaturas colossais, desafiadoras. O Gigaton, inclusive, uma vez fez um vídeo sobre os maiores chefes dos games. Maiores em sentido de tamanho, sabe? E, cara, imagina um game em que, tipo, você não tem uma Londres destruída. Pode até ser, mas não precisa se limitar a Londres. Você tem, sei lá, uma Inglaterra destruída por dragões. E daí você tem que sobreviver nesse mundo, você tem que caçar essas criaturas, você tem que derrotar essas criaturas. Eu acho que seria muito criativo. E eu acho que não precisa ser... É que eu gosto de games que tenham história, sabe? Eu não sou o maior fã de game online, FPS e tal, porque eu sou ruim, eu sou bagre. Mas eu acho que ia ser, sei lá, um game com história, ia ser muito da hora. Good luck. Vamos agora sair desse tópico de fogo e vamos continuar falando de elemento. Olha o caminhar do elemento, é o passo bem lento, vai fechando o tempo. O Quinto Elemento. Cara, quem não viu esse filme é maluco. Ele se passa no século 23, se eu não me engano, num futuro com carros voadores, hologramas nas ruas, e a história acompanha um taxista, sim, é um táxi voador, que acaba entrando numa trama galáctica, intergaláctica na verdade, e ele tem que proteger uma mulher muito gata, diga-se de passagem, que é o Quinto Elemento, que é basicamente um elo entre vários mundos. Esse filme, gente, é uma das minhas ficções científicas favoritas, é com o Bruce Willis, é com aquela mina que eu esqueci o nome, que fez Resident Evil. E, gente, tipo assim, uma das coisas que mais me atrai nesse filme, e na verdade eu diria que o que une todos esses filmes que eu tô citando é o universo rico, sabe? Que é, no caso, um dos pontos mais fortes dessa ficção científica. É um mundo muito rico. É tudo que a gente gostaria de ter visto no game Cyberpunk. É uma cidade, tipo assim, caótica, rica, com vida, com prédios colossais, maiores do que a gente tem hoje em dia, alienígenas de tudo que é canto, alienígenas de todas as formas, um vilão tirano e carismático interpretado pelo Gary Oldman. Eu acho que, tipo assim, para um videogame, essa história podia ser muito bem adaptada, muito bem adaptada. Cara, poderia se passar só em Nova York e, sei lá, algumas fases, alguns trechos em outras espaçonaves, no espaço, que, tipo assim, seria perfeito. Eu acho que eu vou falar uma bobagem, eu não sei se esse filme teve envolvimento do Moebius, ou Moebi, que é um dos maiores, se não o maior artista de quadrinhos do planeta Terra. E, infelizmente já é falecido, e ele ficou muito conhecido porque ele tinha 2 pseudônimos, eu acho que é assim que se fala, me corrijam nos comentários. Moebius nasceu como Janji Ha, um artista com um traço mais assim... É que eu não sou nenhum especialista em quadrinhos, eu leio bastante, mas eu não sou, sei lá, tipo um professor que nem o Alexandre Link, um editor e tal, de quadrinhos, ou um quadrinista. Mas ele tinha um traço muito mais refinado, mais tradicional. Ele ficou muito famoso por ter desenvolvido histórias de faroeste, como o Blueberry. E depois ele despirocou de vez, assumiu outra alcunha, a alcunha de Moebius, em que o traço dele passou a ser mais experimental, mais psicodélico. E daí ele fez, por exemplo, Incal, ele fez um personagem cujo nome eu me esqueci, que basicamente monta numa criatura alada. E o mundo do Moebius, os mundos que ele criou, essas ficções científicas, eu lembro muito bem que eu acho que o Max Valarezo falou num vídeo, e o pessoal do Pipoca e Nanquim falou, que é basicamente um universo quase que usado, sabe? Um universo que se passa num futuro muito distante, com tecnologias que a gente hoje em dia não tem, mas que tem uma ligação com um passado místico, ancestral.
E é justamente isso que esse filme tem. O começo do filme, se eu não me engano, se passa no Antigo Egito, em que alienígenas estão indo despertar algo numa tumba. Se eu não me engano, é isso. Enfim, daria um filmaço. Eu acho que esse filme, ou melhor, esse videogame poderia adaptar de cabo a rabo a história do filme original. Ladies and gentlemen, it's now 7 p.m. Time for the news. See you tomorrow for a new adventure. End of transmission. It's the best show I ever did. Ainda falando sobre esse tópico, sei lá, um cara brucutu que tem alguma ligação com uma mulher aparentemente frágil. Bravura Indômita. É um filmaço. Esse filme tem duas versões. Uma de 2010, dirigido pelos irmãos Coen, que tem como protagonistas o Jeff Bridges e a lindíssima Hailee Steinfeld. Cara, eu acho que eu falei certo. E também tem uma versão de 1969, que é simplesmente com o John Wayne. Acho que talvez o ícone máximo dos filmes de faroeste. E, cara, esse filme é sobre uma garota de 14 anos que pede ajuda para um xerife. Na verdade, ela contrata o serviço de um xerife para ajudar ela a encontrar e matar o... Poxa, será que o YouTube vai me censurar por ter falado essas palavras? Enfim, ela contrata um xerife para ajudar a encontrar e a capturar, dar cabo do cara que fez o pai dela jogar no Vasco, se é que vocês me entendem. É tipo quase um road movie, porque eles vão do ponto A ao ponto B. E, cara, é um filmaço. E, tipo assim, eu acho que todo mundo vai concordar que a gente tem muita escassez de games de faroeste. Red Dead Redemption 2 é um dos meus jogos favoritos da vida. O quanto esse universo é rico, não cabe no gibi. Eu lembro, por exemplo, que tem várias teorias, tem uma missão triste pra caramba em que você resgata um garoto... Enfim, você resgata um cara que tá num porão. É um universo, cara, tão rico. Eu tava falando isso com uma amiga, eu acho que, cara, o máximo que a gente vai ter em toda a história de poder viajar no tempo vão ser, sei lá, filmes e videogames, sabe? A gente poder viver uma época em que a gente não viveu e sentir como é que era só através da arte. E sei lá, eu queria muito ver games que adaptassem esse período, o período do Velho Oeste. Tem, por exemplo, a Guerra Civil Americana, tem a perspectiva dos indígenas, que ainda não foi tão explorada. Então, eu acho que esse game, um game que tivesse essa história de enredo, seria muito bem-vindo. E não só isso, eu acho, por exemplo, que esse jogo poderia ser um mundo aberto, sabe? Poderia se passar através de vários anos com o xerife fazendo várias atividades paralelamente à captura desse sujeito. Inclusive agora eu tive uma outra ideia. Derivados de filmes. Imagina se a gente visse o passado desse xerife, como é que ele perdeu o olho, como é que ele ficou brucutu. Enfim, talvez eu esteja viajando, né? Eu esteja querendo sugar leite de uma vaca magra. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Se tem uma coisa que eu gosto, para além de filmes de Velho Oeste ou Faroeste, são filmes de detetive. Principalmente filmes noir, que são filmes de detetive da década de 40. Eu sou apaixonado por esse gênero. Onde eu moro, tem o Capitólio, que é um cinema famoso de Porto Alegre. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo uma programação de filmes noir. Eu fui assistir no cinema lá, eu fui assistir Murdered My Sweet, fui ver Laura, tá passando agora Gaslight, que eu quero ver, se bem que Gaslight não é um filme de noir, mas eu sou completamente apaixonado por esses filmes. A Beira do Abismo, O Falcão Maltês. Cara, esses filmes têm um molho, sabe?
tem um charme. Eu lembro... Quem aqui se lembra de um game que foi feito por uma empresa... Se eu não me engano, era uma empresa que era do mesmo conglomerado da Rockstar, L.A. Noire. Cara, esse jogo eu era completamente apaixonado. Porque pra mim, realmente, tipo, era uma viagem no tempo. A gente tava na década de 40, naquela Los Angeles, desvendando assassinatos. Daí eu lembro que a gente começava a gente começou como no game, a gente começava, eu não lembro o nome do protagonista, mas a gente começava como um agente, né, da polícia, de uniforme, e depois a gente ia subindo na hierarquia policial. A gente ia pra divisão de narcóticos, homicídios, incêndios, e eu lembro que, tipo, uma coisa que me marcou muito é que esse game tem personalidades reais, sabe? O prefeito de Los Angeles daquela época tá no jogo. Cara, é um game muito criativo. E por que eu tô falando desse game? Porque através desse jogo eu acabei descobrindo outros filmes no ar. E um deles é um filme que eu acho que seria muito bem adaptado para os videogames. O Terceiro Homem. Um dos maiores filmes de detetive da história. Se não o maior. Mas pra mim não é o maior, não. Só que é só a sinopse. Um escritor americano chega a Viena após a Segunda Guerra Mundial e descobre que o seu amigo, Harry Lime, foi sob circunstâncias misteriosas. Ele passa a investigar o caso e descobre que várias inconsistências nas explicações dos amigos de Harry passam a entrar em choque. Gente, imagina a gente... essa frase ficou estranha. Imagina a gente jogando um jogo no ar na Viena pós-Segunda Guerra. Cara, eu gostaria muito de ver isso. E de novo, poderia ser um jogo mundo aberto, sabe? A gente poderia desvendar vários casos paralelamente ao desaparecimento do Harry. Vienna, 1950. A city fearful of its present, uncertain of its future. Mas se eu pudesse escolher só um filme dentre todos que eu falei ou vou falar nesse vídeo, para ser adaptado para as mídias digitais, para um videogame, eu escolheria esse aqui, Notorious, de um dos maiores diretores, se não o maior diretor de todos os tempos. Eu não concordo, eu acho que ele é o segundo maior. Dirigido por Alfred Hitchcock, Notorious, conhecido aqui no Brasil como Interlúdio, se passa no Rio de Janeiro da década de 40. Gente, olha isso, mano. Eu já adianto, é um filme, nesse caso seria um game de espionagem, em que a gente conheceria o Rio de Janeiro da década de 1940. Em 46, no caso. Imagina a gente poder explorar essa Rio de Janeiro, né? Imagina um game aberto da Rio de Janeiro da década de 1940. Após seu pai alemão ser condenado como espião, uma jovem mulher passa a se refugiar em bebidas e homens. É assim que se aproxima de um agente americano, que pergunta se ela concorda em ser uma espiã americana no Rio de Janeiro, onde agentes do Terceiro Reich, se é que vocês me entendem, amigos do pai dela, estão operando. Ela acaba se casando com um espião do Terceiro Reich, mas se apaixona pelo seu contato no governo americano. Cara, quem interpreta os personagens principais desse filme é simplesmente o Cary Grant, um dos maiores atores de todos os tempos e um dos meus atores favoritos, e a Ingmar Bergman. Provavelmente vocês, não sei se o pessoal que tem geralmente na idade e tal, viram filmes com esses dois, mas se você não viu, vejam. O Cary Grant, por exemplo, fez Intriga Internacional, ele fez também Levada de Breca, um dos meus filmes favoritos da vida, que até tempo atrás estava disponível no YouTube de graça. Ele fez um filme que eu tenho um DVD aqui, eu não vou pegar porque tá longe, que é The Philadelphia Story, com James Stewart, com a Katharine Hepburn, eu sempre confundo ela com a Audrey Hepburn. E a Ingrid Bergman simplesmente fez Casablanca, Gaslight, Quando Fala o Coração, Para Quem os Sinos Dobram. E cara, primeiro que tipo assim, eu sou apaixonado
não sou eu, muita gente é apaixonada por jogo de espionagem, jogo stealth. Quem aqui não gosta de Metal Gear Solid, Splinter Cell, que inclusive eu falei no meu vídeo passado. Há muitos anos atrás, nossa, mais de uma década, existia assim, todo um culto por trás de um game nunca lançado da Rockstar, chamado Agent, que era um jogo de espionagem que ia se passar na Ásia, se eu não me engano, eu acho que no Oriente Médio, e ele ia ser lançado para o PlayStation 3. Olha só quanto tempo faz, gente. E eu acho que ia ser incrível a gente poder explorar o Rio de Janeiro, que é uma coisa que todo brasileiro sonha. Todo mundo aqui pede para um GTA no Rio de Janeiro. Tem aquele game que está sendo feito de maneira independente, inclusive uma salva de palmas. Não sei se é um só desenvolvedor ou se são vários, mas uma salva de palmas pros desenvolvidos, que é 171. E que, cara, imagina só, ia ser a concretização de um sonho, mano. Rio de Janeiro da década de 40, com, sei lá, Boeing, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Agostinho Carrara. E, de novo, esse jogo, diferente de outros que eu citei, poderia ser mundo aberto e ele poderia muito bem não só adaptar a história do filme, como também ter missões secundárias. Aliás, gente, tem uma curiosidade muito da hora sobre esse filme que eu vi quando eu li o livro do Hitchcock Truffaut. E o Felipe Leão, um crítico de cinema, que tem um podcast muito bom chamado Desencontros, também fez um vídeo sobre, que é que o Alfred Hitchcock. Esse filme ele se trata um pouco sobre a bomba atômica. Era uma paranoia dos Estados Unidos. Uma paranoia no mundo todo, na verdade. Imagina só se os alemães conseguissem desenvolver uma bomba atômica. E daí, esse filme tem um dos tópicos sobre isso. A possibilidade dos vilões do filme conseguirem construir uma bomba atômica do Terceiro Reich. Eu tô falando Terceiro Reich porque se eu usar a palavrinha com N, que começa com N e termina com Zista, o YouTube provavelmente vai me censurar. Mas eu acho que vocês entenderam. E tomara que o YouTube não me censure por falar Terceiro Reich. Mas, voltando ao assunto, quando o Hitchcock estava, pesquisando para fazer esse filme, ele pediu ajuda, se eu não me engano, de 2 físicos e fez perguntas sobre a bomba atômica, energia nuclear, plutônio, e o cara foi simplesmente investigado pelo governo dos Estados Unidos. Cara, outra coisa muito da hora é que não seria, a primeira vez que um jogo adapta filme dirigido por um diretor lendário. Eu lembro que há uns 2 ou 4 anos atrás foi anunciado o jogo do Apocalipse Now do Coppola. Eu acho que até hoje não foi lançado. Enfim, quem sabe um dia eles lancem, a indústria dos games faça algum jogo baseado em algum desses filmes. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu viajei? Cara, escreve aqui no comentário para engajar. E se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreve por favor, ativa o sininho, eu tô me sentindo youtuber falando isso, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa o like e confere meu primeiro vídeo. Beijo na sua bundinha.